Olá, cancerianos ou caranguejos, bem-vindos, ou todos aqueles que têm energia de caranguejo, que é também a energia do educador, portanto, que tem a ver aqui com a carta oficina, com o infantário, o fundamento do conhecimento dos traumas como instrumento de transformação e programação neurolinguística, transformação da própria visão de vida e de mundo. E o que eu vos trago hoje não é uma leitura de tarot, é algo diferente, é efetivamente uma consulta astrológica de três momentos distintos no tempo. Neste caso, estamos a falar de janeiro, 10 de janeiro deste ano, 2024, dia 2, 21 de janeiro de 2024, e depois o dia 2 de fevereiro de 2024 já será no futuro. Estes três momentos, passado, presente e futuro, que eu passarei a fazer mês a mês, marcando os três momentos do, digamos assim, do mapa, do céu do mapa, e que depois eu analisarei do ponto de vista dos planetas, das tensões, através da aspectação, enfim, tudo aquilo que o mapa astral nos pode trazer como mais-valia. Essencialmente, isto é para quem tem não só o Sol, mas também a Lua, o Ascendente, o Vênus, o Marte, se calhar já um pouco menos, a cabeça do dragão e, essencialmente, estas posições, o Quirion, de alguma maneira, porque são posições que têm a ver com o pessoal e com a influência desta energia, que é a energia caranguejo ou de câncer, que tem a ver com precisamente os educadores e a forma como nos relacionamos com o mundo enquanto educadores, e que tem a ver aqui com esta área de vida, com este lado, tem a ver também com a educação. Com a educação de infância, com o trabalho sobre os traumas, e portanto é isso que vamos ver como é que se está a comportar neste momento, não é? Em que nós estamos numa profunda transformação e hoje, dia 21, entramos, o Sol entra em Aquário e entramos também na era de Aquário, porque, de certa maneira, aqui o transformador, que é o Plutão, sai definitivamente ou pelo menos sairá definitivamente, assim em termos de longos períodos, não é? Ele já esteve cá há algum tempo, vai estar ainda 3 meses no final do ano e depois definitivamente durante 40 anos vamos ter o Plutão em Aquário, não é? A saída de Capricórnio para Aquário, e atenção, Capricórnio está no ponto oposto de Caranguejo ou Câncer, e portanto que é o outro signo do eixo, é a outra casa do eixo. Aqui temos a casa da intimidade, da educação, que é o infantário. Na outra ponta temos o Parlamento, a imagem pública. Esta é a imagem privada, outra é a imagem pública. E, portanto, esta dinâmica que nós temos aqui a nível desta energia, dos educadores, das pessoas que tratam da intimidade, tratam da família, tratam do lácio, e que é o que está aqui nesta energia regida, também tem a ver com a Lua, de certa maneira, também tem uma ligação direta com aquilo que é o que está em público, com Saturno. Pois tudo isto está em transformação, nós vamos sair de Saturno para Aquário. Portanto, há transformações grandes que a sociedade vai sofrer, a nível da coletividade, a nível do grêmio, das associações, dos sindicatos, e que também vai influenciar-nos aqui. Mas vamos então para a leitura, para a percepção de como é que o universo estava em termos de fotografia no dia, precisamente 10 de janeiro. E então é isso que vamos começar então aqui com esse slide. Ora bem, no dia 10 de janeiro nós tínhamos aqui uma situação, que, em termos da forma como tínhamos a composição dos elementos, tínhamos fogo, porque ainda estávamos aqui com planetas em Sagitário, tínhamos aqui Sagitário, casa 7, que é a casa de balança dos relacionamentos, e a casa 8, os relacionamentos íntimos, de Escorpião. Estávamos aqui com a Vênus e o Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, que já falamos, tem sobretudo a ver com a casa anterior, a casa da comunicação e informação, a redação, oficina 3, e com a oficina 6, que se encontra aqui com balança, nesta fase, que é a casa, portanto, de Virgem, e que são ambos regidos por, precisamente, aqui o planeta Mercúrio. Mercúrio, que também é Hermes na mitologia grega, ou seja, Hermes Trismegisto, aquele que faz a transmutação ou dissociação, que é diferente de hipocrisia funcional, que é uma temática que também vai começar aqui a surgir, sobretudo a partir deste dia 21 de janeiro. Mas no dia 10 de janeiro, estamos aqui a ver, tínhamos então estes dois planetas ainda em Sagitário, casa 7 e 8 respectivamente. Na casa 8 tínhamos em Capricórnio, quer a Lua, quer Marte, mas Marte estava aqui um bocadinho anulado pelo lado da Lua, e a Lua tem a ver, obviamente, com Caranguejo, com a energia
portanto, aqui da contenção, da educação, mas essencialmente da capacidade de perceber os traumas e entender esses traumas à luz daquilo que se passa, e, portanto, compreensão. E, portanto, a expansão natural, a luta, a guerra, até a expressão corporal que nos traz a energia de Carneiro e que é regido por Marte, e o signo Marte, e obviamente a casa 1, era aqui de alguma forma aplacada pela nossa energia aqui da casa 4, não é? Da Lua. E portanto isto acabava por fazer aqui em Capricórnio, que ainda por cima é o elemento oposto precisamente a Caranguejo, tínhamos aqui um eixo, digamos, da aprendizagem muito bom. Não é? Que o eixo da aprendizagem conseguia aqui criar aqui uma boa sinergia. Além disso, tínhamos o Vênus em Sagitário, que também tem a ver com a expansão do conhecimento, dos estudos superiores, das viagens. Tudo isto privilegiava aqui um momento ainda de paz, ainda estamos a viver um bocadinho o Natal. Que está aqui claramente na casa 11, não é? Que é a casa da coletividade, do grêmio, das associações onde temos peixes. E tínhamos também o regente de Capricórnio, Saturno, em peixe. E tínhamos e temos, porque ainda se vai manter, e também o Neptuno, regente de peixe, ou seja, peixe em Neptuno, no seu próprio regente, na casa 11, o que significa que esta casa social, que tem a ver com a casa 11, apesar de já estar iniciada, porque aqui, para além da cúspide, que é esta linha aqui que define as casas, já cá estava o Aquário, mas tinha no seu centro, essencialmente, estava aqui, como se costuma dizer em astrologia, temos aqui uma casa onde temos um signo encravado, não é? Temos aqui peixes encravado entre, de um lado, Aquário, que está aqui a entrar, a casa é de Aquário, portanto, e temos a sair o Carneiro, e no meio tínhamos o peixe, não é? Portanto, o peixe estava aqui encravado nesta casa, mas rege estes dois planetas, o que dá aqui uma posição de equilíbrio na casa 11, o que também significa que a casa 11, a casa social, dos grêmios, das associações, tinha aqui influências por um lado de Carneiro de Aquário, mas que eram amenizadas pelo peixe. Depois, a casa 12 tem aqui uma energia que é simultaneamente estabilidade de touro, mas também de alguma proatividade de Carneiro, onde tínhamos a cabeça de dragão, o Quirion, mas aqui os elementos essenciais do Urano, que é regente de Aquário, mas que também tem a ver com aqui a transformação a nível de novas tecnologias, de novas ideias, de modificação de sociedade, estava aqui em Touro. A comunicação, como podem ver, não tinha grande atividade. Portanto, a comunicação, que são os planetas que têm a ver com Gêmeos, com Aquário e com Balança, não tinham aqui grande atividade. Portanto, tínhamos aqui muita propensão com Touro e Capricórnio de terra, de fogo com Carneiro e Sagitário e de água com peixe. Portanto, este equilíbrio da tabela de energias estava aqui muito vincado. Entretanto, o Sol estava em Capricórnio, Plutão ainda estava em Capricórnio, que significava que ainda se discutia muito o governo, a queda, não queda, etc., as questões do governo, que aliás tem sido matuada, pelo menos desde que o governo caiu na altura de final de outubro, novembro, não é? Desde essa altura que temos estado aqui, início de outubro e o mês de novembro e dezembro, etc., e que agora finalmente, já com o Congresso, isto é pós-Congresso, não é? Congresso de PS é 7, 8 e 9 e estamos no dia 10. Portanto, pós-Congresso PS, depois com o Congresso do Chega, vai ocorrer uma semana depois, no dia 21, temos precisamente o Congresso também da AD, não é? Portanto, que iremos ver que se está a realizar hoje no dia 21. Eu estou no dia 21, estou a falar de dia 10. Portanto, todo um conjunto de situações em que aqui embaixo a educação estava claramente nesta fase, a casa 4, encontrava-se aqui na cúspide de Caranguejo, na sua própria casa, mas na cúspide, porque basicamente temos Leão a dominar praticamente toda a casa 4, bem como a sua própria casa, a casa 5. E mais uma vez temos aqui um encravamento, a casa 5 tem aqui Virgem encravada, tal como a casa 11 tem Peixes encravados. Mas esta situação de termos aqui a cúspide, não é? Significa que a própria casa 4, ali mesmo no limite, está mais dominada pela energia de Leão, que é uma energia de expansão, de colocar em palco, do que propriamente a energia de cura, de conhecimento daquilo que são os traumas do passado, o que também aqui nos diz um bocadinho do que é que se está a viver neste dia 10, ou o que é que era a vivência no dia 10. Entretanto, dia 21, dia de hoje, o que é que está a acontecer ao dia de hoje? Ao dia de hoje temos aqui uma grande transformação, ou seja, há aqui uma série de situações que começam a desenlaçar, nomeadamente o Plutão e o Sol entram em Aquário.
Portanto, temos aqui definitivamente uma entrada em aquário destes dois, o que altera, não é? Passamos a ter também a Lua em Gêmeos, e isto cria aqui já uma energia de comunicação, de ar, não é? Portanto, se tivermos ali muita terra, fogo e água, terra que tem a ver com construção, com estabilidade, fogo com ação, transformação, e água com sentimento e emoção, a comunicação, que tem a ver com o ar, começa agora a aparecer, não é? Finalmente acabaram por acontecer os congressos, aqui também é o último congresso do PSD, da AD, etc. Ou seja, porque estamos numa toada muito política, não podemos esquecer que o Capricórnio é regente da casa 10, mas que está aqui na casa 8, daí estarmos muito dentro da política a discutir o que é que se passa com A, com B, com C, com D. Às vezes não se percebe porque é que neste momento a política está tão dominada, por um lado, por uma hipocrisia funcional e, por outro lado, discussão de políticos de vida privada. Bom, porque de facto estamos na casa 8, não é? Ainda estamos sob a regência, no fundo, da casa 8. Além disso, a energia plutónica está a entrar precisamente em Aquário, mas também na casa 10, não é? Está aqui ainda em plena casa 9, mas depois irá transitar para a casa 10, o que significa que, de um ponto de vista do Plutão, que é a revolução, que é a transformação, que é a bomba atómica, digamos assim, não nos podemos esquecer que o elemento fundamental da bomba atómica é o plutónio, não é? Portanto, Plutão tem a ver com essa energia, está-se a deslocar, está a sair cada vez mais, aliás, já entrou aqui para a sua cúspide, não é? E está a entrar no signo de Aquário, passa de Capricórnio para Aquário. Temos essa transformação, está ainda em plena casa 9, nas ideias, nas viagens, nas civilizações, daí termos um choque de civilizações, mas ela caminha para a estrutura política e depois, eventualmente, mesmo para as estruturas sociais da casa 11. Portanto, estamos a nível das oficinas superiores, as grandes transformações, como já puderam ver, ou as oficinas básicas, ou que são o ginásio, o banco, a redação e esta que estamos aqui a analisar, que é o infantário, que tem a ver com caranguejo, as básicas, não têm tido atividade. E se virmos as de relação, que são o palco, a clínica, a parceria, também não tem muito. A que tem mais é aqui a casa 8, não é? Em termos das relações, a que tem mais é a casa 8. É a partir da casa 8, que já tem a ver com pessoas, não é? 7 e 8, relação, não é? A oficina da relação da parceria a oficina, portanto, da terapia, não é? Que tem a ver com o eu e com o outro a nível profundo, da relação emocional do eu com o outro. Bom, e é por isso que isto ressalta a nível político, não é? É por isso que hoje em dia se discute pessoas e não se discute tanto ideias, mas vai-se começar a discutir ideias. Porquê? Porque realmente estamos a ter um trânsito em que elas vêm através aqui do Aquário. O Aquário vai trazer isso e fundamentalmente o Plutão que entra em Aquário. Portanto, vai-se começar a falar do institucional e das pessoas, vai-se passar para a transformação da sociedade em si através das ideias. Essa é pelo menos a promessa. Agora, o que é que temos aqui? Ainda temos uma forte influência destas duas posições. Por um lado, temos o Saturno, que é regente do Capricórnio em Peixes, e por outro lado, temos portanto, Neptuno, que é regente de Peixes, na casa 11 em Peixes também. Isto dá uma toada de alguma diluição, fantasia, inconsciente, subconsciente, que tenta aqui controlar, em solidariedade com este Sol e com este Plutão a entrar em Aquário, mas que já tem uma forte oposição, por um lado, deste Júpiter em Touro, que é a expansão da parte económica, que conflitua com esta ideia de distribuir para o povo, e aqui temos já claramente uma quadratura, que é uma tensão não muito visível. Do mesmo modo, temos uma mesma tensão, quadratura, entre este Neptuno em Peixe de casa 11 com este Vênus, que já está em Capricórnio, já não está em Sagitário, portanto, passamos de uma toada de expansão, mas começa a haver uma conflitualidade muito grande, apesar de estar aqui, porque ele já está aqui muito próximo a Capricórnio. Portanto, começamos aqui, apesar de ainda estar em Sagitário, portanto, corrijo, está ainda em Sagitário, mas já está muito próximo a Capricórnio. E isto está a começar a criar tensão. Porquê? Porque esta ideia expansiva de que íamos ficar sempre bem, etc., no fundo vai um bocadinho em conflito com aquela ideia neptuniana que há que distribuir, diluir, etc. Isto é um conflito. Outro conflito é exatamente esta postura de expansão material de Touro,
que também tem a ver com uma transformação uraniana, mas que essa é solidária à tal hipocrisia funcional, está em conflito direto com esta nova era, a era de Aquário, não é? Onde tudo se vai transformar, mas isto vai ter custos, vai implicar transformações, as coisas não vão ficar exatamente como estavam. Isto implica com Touro, os recursos vão mudar, vamos ter aqui grandes mudanças nos mercados económicos, vamos ter impacto, já estamos com duas guerras, isto vai ter impacto de um ponto de vista material. Isto tem a ver com o Urano em Touro, tem a ver também com a própria expansividade das ideias que vão começar a retrair. E isto está associado à tal hipocrisia funcional que eu falava, que é esta posição do Hermes Trismegisto, ou se preferirmos, do Mercúrio em Capricórnio, que está em conflito com a Lua em Gêmeos. Porque esta Lua em Gêmeos vem trazer explicação disso. Lua tem muito a ver, precisamente, com a energia de Caranguejo, que domina aqui a casa 2 e a casa 3, embora mais a casa 3, porque temos aqui ainda Gêmeos, neste momento ainda dominava casa 1 e casa 2, mas realmente a casa 1 que tem a ver com o corpo, a casa 2 que tem a ver com os recursos e a casa 3 que tem a ver com a comunicação, tudo isto era dominado aqui nesta fase por Gêmeos, embora aqui a casa 2 já seja muito levada pelos temores aqui de Caranguejo, não é? Caranguejo que tem a ver com isso, não é? Tem a ver com a intimidade, tem a ver com perceber com a emocionalidade de nós mesmos, da nossa própria, não é? Da nossa própria emocionalidade. Isso começa aqui a vir ao de cima. E esta comunicação aberta a partir do corpo, que é a casa 1 de Gêmeos, bate diretamente em conflito aparente com este Capricórnio. Mas como isto é uma hipocrisia funcional e aqui há uma comunicação dissociativa, as duas acabam por trabalhar com esta entrada do Plutão e do Sol em Aquário, que vem transformar tudo, e com os valores ainda expansivos de Sagitário. Isto permite aqui um equilíbrio nesta fase, de um ponto de vista da educação e dos sentimentos, das emoções e dos traumas. Ou seja, o desenlace dos traumas não se vai dar ainda aqui. Aqui ainda vamos estar numa posição de controle. Embora já comece, porquê? Porque também temos uma estrutura muito mais ainda de fogo, sim, continuamos aqui com algumas posições em fogo, sobretudo este Vênus, embora menos fogo, e muita água, agora começamos a ter mais água, e ar, e tudo isto permite colar este fogo com o ar, permite colar esta água, digamos assim, e suster um bocadinho as coisas. Além disso, temos muitos planetas em Capricórnio. Portanto, há aqui ainda um equilíbrio, mas começa a desvanecer. Vamos então ver o que é que acontece em 2 de fevereiro. E aqui sim, começamos a caminhar para uma outra realidade totalmente diferente. Porque aquelas solidariedades profundas que estamos a ver já são muito menores, ainda temos algumas novas solidariedades a azul, mas a vermelho temos uma oposição, já não são quadraturas, é uma oposição. A oposição, diferença entre quadratura e oposição, estamos aqui a 180 graus e as quadraturas são a 90. A quadratura é um conflito que está atenuado, a oposição é um conflito, portanto, estas são latentes, este é um conflito aberto, claro. Ou seja, aquilo que falávamos há pouco, que é portanto, Júpiter em Touro, que tem a ver com a expansividade económica, com os mercados, com o crescimento económico, está em conflito absoluto agora com a Lua em Escorpião. A Lua saiu de Gêmeos e veio para Escorpião. Ou seja, da comunicação que falava com esta hipocrisia funcional, passou para um conflito direto com a parte económica. Pronto, está em Caranguejo, perdão, em Escorpião, nem está em Caranguejo, está em Escorpião, que também é da ação e de conflito. E tem a ver com, aparece aqui uma nova variável, e que vem à parte inferior, digamos assim, o hemisfério inferior, porque temos aqui o fundo do céu e o meio do céu, vem à parte inferior da roda zodiacal, o que significa que já vai tocar na parte mais íntima, não é? Aqui temos a parte social, não é? Com as oficinas sociais, a 8 faz a transição das relacionais para as sociais, que é a oficina da terapia, mas depois temos basicamente a oficina da universidade, do parlamento, do grêmio e do templo, não é? É aqui que está a nossa atividade durante este mês de janeiro. Pronto, e estamos efetivamente num mês onde também o Sol por aqui circula. Pronto, ou seja, estamos realmente num momento de grandes mudanças, de alteração da agulha, digamos assim. E este conflito agora, este é aberto e latente. Existem também alguns não muito visíveis entre esta mesma posição económica de crescimento contínuo com o Sol, não é? Com a modificação social em Aquário,
com a própria tal hipocrisia funcional, tudo vai ficar bem, de Capricórnio aqui na casa 8. E depois vamos ver aqui também uma tensão grande deste Urano em Touro, não é? Que significa um redesenhar das relações económicas com o Sol em Aquário, que no fundo nos vem aqui dizer que é preciso realmente ter em conta também as pessoas, não é? Não é só a parte económica. Pronto, isto tudo é menos visível, é latente, como é latente também a tensão entre esta Lua em Escorpião com o Sol em Aquário, que esta tensão contraria a tal ideia de que tudo vai ser fantástico, e fundamentalmente este pelotão, que é realmente transformador. Vai haver grandes transformações económicas, a guerra, nomeadamente, que começa a ficar visível, quer na faixa de Gaza, quer efetivamente no território ucraniano. E vamos começar aqui a ver grandes modificações já em 2 de fevereiro, já estamos num plano totalmente diferente, onde fica claro que se calhar aquela fantasia que estamos a atravessar hoje no dia 21, não é? Temos aqui hoje dia 21 de janeiro e que no dia a 10 de janeiro ainda estava menos pronunciada, agora está completamente visível. E é um bocadinho isto que vos queria trazer, cancerianos. Isto foi uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que é tradicional que eu costumo fazer, porque eu costumo fazer a partir dos baralhos de tarot, que vou basear-me mais naquilo que é a construção dos mapas e a sua interpretação. Espero que tenham gostado. Isto por trás de mim, que vocês estão aqui a ver, que é o cenário, é a vossa estrela. A constelação, não é estrela, é o conjunto de estrelas que forma a constelação de Câncer Caranguejo. Voltamos a ver em fevereiro e, portanto, despeço-me até lá e espero que isto vos tenha ajudado a perceber um bocadinho o que é que vos traz e o que é que traz também à vossa oficina, que tem a ver com traumas e transformação, a parte educacional, mas também tem a ver com todas estas tensões e o que é que impacta em vocês, ok? Espero que tenham gostado e até fevereiro.